A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja nos nossos corações. Olha, estamos aqui de volta com mais um programa da Escola Bíblica Dominical. E nós louvamos a Deus porque você também já está aí acompanhando a gente, né? E para você lembrar, né, a nossa lição é a lição da revista da CPAD. Nós louvamos ao Senhor pela bênção dos céus. Hoje nós vamos estar estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tá? E a lição de hoje, meu querido, é uma lição importantíssima, é a lição de número 6 e do dia 8 de maio de 2022, tá? O tema é expressando palavras honestas. Tá? Expressando palavras honestas. Tá? É muito importante que você participe conosco até o final desta lição. Tá? Então, meu amado, expressando palavras honestas. Na lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, que estaremos a partir de agora estudando. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Olha, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. É verdade, né, meu querido? Então, precisamos realmente ser verdadeiros naquilo que falamos. Se é real, se é verdade, vamos confirmar que sim. Se não foi, então diga que não foi e não foi mesmo, né? E a verdade prática da lição é justamente esta: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Então é muito importante que nós sejamos moderados, cuidadosos naquilo que falamos e também naquilo que prometemos ou que votamos. Porque se fizermos uma promessa, um voto que nós não teremos condições de cumprir, nós vamos estar envergonhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vamos estar em falha com Deus, em falta com Deus. Tá certo, meu amado? Então, a leitura bíblica em classe está em Mateus 5, versículo 33 ao 37. São poucos versículos, mas com uma mensagem muito poderosa para as nossas vidas. Diz assim: outro sim ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos
bendizemos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Peço aqui, meu Deus, em favor daqueles que estarão nesse momento através do rádio, através da TV, meu Deus, conectados conosco no estudo da Tua Palavra. Aqueles que estão no YouTube, que o Senhor esteja abençoando também suas vidas, meu Deus, e dando entendimento, discernimento da lição de hoje, Senhor. Toma a direção, meu Deus, da Tua Palavra. Direciona, Senhor, esta palavra ao meu coração, ao coração dos nossos telespectadores, para que, meu Deus, possamos ser pessoas melhores, mais compromissadas, ó Deus, com o que falamos, e assim o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu te louvo, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua graça, e sou feliz porque o Senhor está conosco a cada momento para nos abençoar e nos abençoar poderosamente. Meu amado, nós louvamos a Deus porque o Senhor nos tem concedido esta grande bênção de estar aqui todos os domingos às 6 da manhã para ministrar a palavra de Deus e também na rádio CBC Gospel, na CBC TV. E uma maneira de você acessar agora a gente, até mesmo nas Smart TV, é você baixar o aplicativo, Brasil TV. Você vai baixar e nós estamos inclusos nessa plataforma também. Na CX TV também, na CX Rádio, no nosso aplicativo no Play Store, Rádio CBC Gospel, tá? E também no nosso site, www.cbctvgospel.com.br. Também no nosso canal no YouTube, Bispo Antônio Dias Oficial, tudo junto. Você vai achar assim a lição da Escola Bíblica Dominical. Tanto essa quanto as que já para trás ficaram, tá? Queridos, qual o valor de uma palavra? Queridos, houve um tempo em que o empenho da palavra bastava para que fosse concretizado um negócio. Mas a presente lição, amados, é um estudo a partir do ensino do Sermão do Monte a respeito da retidão que devemos ter com as palavras empenhadas. O nosso Senhor Jesus ensinou a respeito dessa verdade. O mesmo cuidado que temos de ter com o nosso comportamento moral, devemos ter também com a emissão de nossas palavras. Não há uns anos atrás, nós fizemos um negócio com um senhor de idade. Aquele senhor tinha muito mais idade do que eu. Eu já tenho hoje 64 anos. Na época eu deveria ter uns 55, mais ou menos. E aquele homem deveria ter uns 60 anos. E nós fizemos um negócio com aquele homem. E acertamos tudo direitinho. E nós, então, no dia que foi marcado para que ele viesse receber a quantia que nós tínhamos que pagar a ele em troca de um bem que nós estávamos comprando, ele não apareceu. E no acerto, aquele homem fechou o negócio conosco e eu disse, olha, eu vou emprestar o dinheiro no banco para poder lhe pagar. E ele não apareceu. E eu, com o dinheiro emprestado no banco, fui até a residência daquele homem e disse, olha, eu vim aqui lhe pagar porque o senhor não apareceu lá e eu estou com esse dinheiro em mãos, eu vim aqui para pagar o senhor, assinar a documentação. E ele disse que ele já tinha vendido para outra pessoa o bem que nós tínhamos fechado o negócio com ele. E eu disse, mas senhor, o senhor me fez emprestar o dinheiro no banco, o senhor me deu a sua palavra, nós fechamos o negócio. E aquele homem de 60 e poucos anos olhou para mim e disse, o senhor ainda acredita em palavra? Palavra não tem mais valor. Eu olhei para aquele homem, fiquei muito triste e disse, só se for a sua palavra, porque a minha tem valor. A única coisa que nós temos, meus amados, e que
ninguém pode roubar. É o nosso caráter. Palavra precisa ser empenhada, respeitada e honrada. Então, queridos, nós precisamos aprender nesta lição, com o objetivo dela, que é justamente afirmar que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Precisamos enfatizar que nossas palavras devem ser sim, sim ou não, não. Como também pontuar a honestidade com as palavras. Nossas palavras precisam serem honestas, precisam serem corretas, ok? Então, amado, a aplicação desta lição nas nossas vidas poderá contribuir e muito para a mudança que o Senhor quer provocar em cada um de nós, tá bom? Então, queridos, a lição de hoje deve nos levar à consciência a respeito da retidão naquilo que falamos. As palavras, elas revelam o que nós pensamos e o que nós sentimos. Portanto, elas revelam também o que nós somos. Se a nossa mente estiver permeada com valores do reino de Deus, nossos sentimentos e, consequentemente, nossas palavras irão expressar os valores do reino de Deus. Tá bom? Então, queridos, os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são um compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Tá? Então, o juramento está presente no casamento, nos negócios, né? Nos contratos, sempre está presente, né? Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Então, quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim e não, não, né? Porque o que passa disso é de procedência maligna, ele está aqui condenando o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Então, queridos, por isso, na lição de hoje, veremos como o Mestre Jesus ensinou que os homens devem ser transparentes, ser honestos em tudo quanto falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. No reino de Deus, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Quando somos pessoas de bem, confiáveis, não é necessário fazermos juramentos, basta a nossa palavra. Olha, existem pessoas ainda hoje com quem nós fazemos negócios e que não assinamos nem um pedaço de papel. E negócios de valores razoavelmente alto. E essas pessoas honram com a gente tranquilamente, sem nenhum problema. Então é isso. Quando a pessoa é confiável, elimina o juramento, elimina escriturações e tudo mais. Bom, mas sobretudo, diz aqui a palavra de Deus em Tiago 5,12, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Não para que não caiais em condenação. Seja sim, sim, não, não. Para que não caiais em condenação. Então, uma palavra mentirosa, uma palavra falsa, vai levar a pessoa a cair em condenação.
Por isso precisamos ser verdadeiros. E quando nós temos um caráter ilibado, somos pessoas honestas, somos pessoas confiáveis. As pessoas gostam e nos procuram até para fazerem negócios, porque sabem que conosco não perderão, não terão com que se preocupar, porque somos pessoas honestas, fidedignas. E a palavra-chave da nossa lição hoje é palavra. Palavra. Queridos, o primeiro ponto da lição é o seguinte: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Olha, as pessoas que precisam fazer juramentos são pessoas que não são confiáveis. Você sabia disso? As pessoas confiáveis não precisam jurar por nada, nem pelo céu e nem pela terra. Você lembra quando você era criança, né? E você às vezes quebrava uma louça ou fazia alguma coisa errada, e que quando a sua mãe chegava e dizia: ei, quem fez isso? Não fui eu. Menino, fala a verdade. Não, pela bênção de Deus, não foi eu. Não é verdade? Muitas pessoas lembram desse tempo e ainda hoje continuam jurando ou pelo céu ou pela terra para tentar fazer com que as pessoas confiem em sua palavra. Mas quando nós somos homens de Deus, quando você, minha querida irmã, é uma mulher de Deus, você não precisa jurar nem pelo céu nem pela terra. O seu testemunho é suficiente para fazer com que aquela pessoa confie plenamente em você. Então, queridos, de acordo com o dicionário bíblico, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos, né? Aqui em Números, capítulo 30, versículo 2 diz: quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Está entendendo? Olha, eu estava conversando com uma pessoa que foi convidado para ir para um trabalho fora aqui do nosso estado. E fizeram uma proposta de trabalho razoável, até vantajosa. Mas ele estava me dizendo que quando chegou lá, aquele patrão já veio com uma outra conversa com menos vantagem do que aquela tratada no momento em que eles estavam sendo contratados para serem levados para aquele outro estado. Olha, queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai cumprir a sua palavra conforme tudo que saiu da sua boca. Nós precisamos ser pessoas honestas. Então, aquela pessoa que contratou aquele irmão, ele não foi honesto nas suas palavras e provocou até mesmo prejuízo para aquela pessoa, tá? Então, queridos, a lei mosaica, aqui Moisés, ele enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou castigo para o perjurador. Então, aquele que faz um juramento falso tem a sua merecida recompensa. Quando levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e esquecendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão.
e assim tirarás o mal do meio de ti. Olha, querido, o falso juramento é uma testemunha ou de uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou a alguma coisa encontrada, exigia uma oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos. Aqui em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tá, querido? E aqui em Levítico, no capítulo 19, versículo 2, diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, a lei enfatizou a seriedade dos juramentos e a lei proibiu o juramento por deuses falsos. Queridos, o propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Por quê? Porque havia temor a Deus, havia respeito a Deus. Então, quando se estava em dúvida com relação à veracidade de um fato, né, ou de uma situação, então a pessoa dizia: você jura? Até hoje, esse juramento é tomado nos tribunais, é colocada a Bíblia, a pessoa coloca a mão lá e jura que vai falar a verdade. E nós temos visto essas mesmas pessoas que colocam a mão sobre a Bíblia levantar falso testemunho, testemunhar de maneira falsa. Então, o propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade, porque as pessoas tinham temor a Deus e então falavam de fato a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente, onipotente, dono de tudo. Juiz que esquadrinhava e esquadrinha os corações de todos os homens. Então, amados, e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. Então, os juramentos nas Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Queridos, é importante não tomar o nome de Deus em vão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, o terceiro tópico da primeira parte da nossa lição, tá? Que é: não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. O terceiro tópico é: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Olha, o estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor, e nesse caso não precisava ser cumprido. Foi contra esse procedimento dissimulado, procedimento hipócrita, que Jesus confrontou os fariseus. Aqui em Mateus, no capítulo 23, versículo 16 ao 18, diz assim: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Queridos, essa tenuidade
de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios, não tinha qualquer base bíblica. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Tá? E a terra era o estrado dos pés do Senhor. Então, se eu jurasse pelo céu ou pela terra, então veja bem, tinha que cumprir o seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. A terra é o estrado dos pés do Senhor. Jerusalém, a cidade do grande rei. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Queridos, um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento, como céu e terra, para afirmar o que está dizendo. Para afirmar aquilo que ele está dizendo, que aquilo que ele está dizendo é verdade. Posto que na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, não há engodo, não há engano. Sabe, amados? Porque somos cristãos, somos homens segundo o coração de Deus. O salmista, no Salmo 15, verso 2, ele diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Tá? E no 24:4, ele diz o seguinte: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Sabe, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é visto, ele é conhecido, e quando você é fiel, as pessoas sabem, e você tem credibilidade. Sua palavra é suficiente para que a pessoa libere confiança a seu respeito. Amém, querido? Olha, o seguidor de Jesus não jura pelo céu, não jura pela terra. As palavras daquele que segue a Jesus têm o peso da verdade. Amém? Então, queridos, presta atenção. Jamais jure falsamente. Jamais tome o nome de Deus em vão. Amém? O segundo ponto da nossa lição é: nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Verdade. Nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Doa a quem doer. Mesmo que machuque alguém, mas nós não podemos deixar de ser sinceros. Não podemos deixar de ser verdadeiros, tá? Como devemos ser no nosso falar? O que você acha? Como que você, que eu, que nós devemos ser no nosso falar? Precisamos, queridos, tomar cuidado com o que falamos, tá? Tomar cuidado com o que se fala. É valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoas nós somos. E formos pessoas fanfarrões, né? Formos pessoas descompromissadas com relação ao que falamos, queridos. As pessoas vão interpretar que somos uma pessoa de má índole. Então, ter cuidado com o que se fala é valioso. Esta atitude declara o tipo de pessoas que nós somos. As pessoas observam o que a gente fala. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e com sabedoria. Cristão é essa pessoa que foi cristianizada, que segue a Jesus Cristo. Ele sempre procura falar de forma verdadeira e ser sábio naquilo que fala. Então, falar com muita propriedade. Olha,
O rei Salomão, o sábio rei Salomão, falou que a morte e a vida estão no poder do quê? De quem? Vamos ver aqui em Provérbios 18, 21, para a gente responder essa pergunta. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, queridos, veja só aqui o que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Então, já o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus, ele foi bem categórico quando ele afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, tá? Então tenha cuidado naquilo e como você fala, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 37. Então, o que nos impele a ter cuidado no nosso falar, né? Isso é importante, é justamente porque podemos ser justificados ou condenados na maneira, na forma como falamos. Queridos, um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e também reagirá contra todo tipo de falsidade e de mentira. Olha, Jesus exige honestidade o tempo todo. Esteja um homem sob juramento ou não, não há padrão duplo para o cristão. Eu sou verdadeiro em qualquer situação. Ora, se eu dou um cheque para alguém, assino esse cheque, eu tenho um cheque na mão do fulano, eu assinei o cheque, eu vou honrar, porque é o meu nome, e ele pode me prejudicar lá no banco, não é? Mas se alguém me emprestou um dinheiro, confiando em mim, não pegou nada, apenas confiou e me emprestou aquele valor, disse, não, esse aqui eu não posso me preocupar, não devo me preocupar, porque eu não tenho documento nenhum assinado. Você tem que ser honesto nas duas formas. Honesto com o banco, de onde você extraiu o cheque, e honesto com a pessoa a quem você tomou aquele dinheiro emprestado. Mesmo que você não tenha assinado nada, mas você assinou com o coração, com a sua palavra, você se comprometeu a devolver aquele valor para aquela pessoa. Então, meu amado, o que nos impede a ter cuidado no nosso falar é porque, pela nossa fala, nós podemos ser justificados ou condenados. Então, um cristão cheio das verdades divinas terá de falar realmente de forma verdadeira e vai reagir contra todo tipo de falsidade, todo tipo de mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo de nós que somos seus servos. Então, seja um homem sob juramento ou não, precisamos ser honestos naquilo que falamos. Então, não há padrão duplo para o cristão, tá certo? Então, queridos, as nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. O sim e o não na vida de Paulo, por exemplo. Há algumas situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, de 12 a 24, que você pode ler depois aí na sua casa, devido ser um texto longo, há um relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja lá de Corinto. Porém, por diversas vezes ele foi impedido e as coisas não saíram como ele havia planejado. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para a vossa consolação, e é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E Paulo fala aos Romanos 1,10, ele diz:
pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. E o 15:22, ele diz: pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. E para os tessalônicos, aqui em 1 Tessalonicenses 2:18, ele diz: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Olha, irmãos, algumas vezes somos impedidos de cumprir determinados projetos, não é verdade? Então, que havíamos planejado. Então, por isso, queridos, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Muitas vezes, não é que o Paulo não seja confiável, não é que você não seja confiável, porque houveram atropelos. E quando assim acontece, você precisa conversar, você precisa esclarecer, para que não haja um pensamento dúbio a seu respeito. Tá isso? Tá certo, meu amado? Tá? Então, Paulo, ele refuta seus opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita prometida, que era para poupar os irmãos, tá? Então, Deus, que conhecia o coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade, de sinceridade, tanto diante da igreja como diante do mundo. Se você ler aqui 2 Coríntios 1:12, ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade, com sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Paulo diz aqui que tem dedicado mais o seu tempo com a igreja, com o povo de Deus. Então, da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Então, queridos, às vezes somos impossibilitados de cumprir uma promessa, mas precisamos também prestar os devidos esclarecimentos para que não haja um pensamento dúbio a nosso respeito. Nossas palavras devem ser sim e não, tá? Então, o que passa disso é procedência maligna, como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações. Então, Deus quer que sejamos verdadeiros, Deus quer que sejamos transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e até segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna, tá, meu amado? Então, não esqueça disso. As palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas, né? As palavras daqueles que seguem ao Senhor Jesus devem ser precisas e assertivas, tá bom? Então, querido, o terceiro ponto é a honestidade com nossas palavras. Olha, a palavra honestidade é uma virtude de alguém que é correto, de alguém que é sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, que é reto, significa reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Queridos, Jó foi descrito como um homem
honesto, descrito por Deus. Deus testemunhou da honestidade, da sinceridade, da retidão de Jó. Jó foi descrito como um homem honesto, né? Aqui em Jó, capítulo 1, versículo 8, ele diz: porque não queremos, irmãos, em João, né? Desculpa aqui, irmãos. Bom, em Atos, nós temos a descrição de Cornélio como um homem honesto, né? Aqui em Atos 10, 22. E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha, Deus dando testemunho aqui de Cornélio. Deus dando testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó, um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, aquele que tem um viver reto, que tem um viver honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, palavras mentirosas, palavras enganadoras. Então, honestidade com nossas palavras é fundamental. Então, a palavra honestidade, meu amado, é isso aí. Agora, é possível ser honesto com nossas palavras no mundo de hoje, no mundo que nós vivemos? É possível ser honesto? O que você acha? O que você pensa sobre esta situação? É possível ser honesto no mundo em que nós vivemos? Olha, querido, na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, completa, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também busca prevenir-se do pecado. Então não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças do Senhor Jesus dizer uma mentira. A mentira santa, como muitos dizem aí, a mentira que evita um escândalo, a mentira que levanta o ego das pessoas, e assim mentira, mentira e mentira, né? Mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre, né? Então, queridos, não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira, até mesmo como um hábito, tá? Então, é normal para aquele que não vive, né, a bem-aventurança do Senhor Jesus, dizer uma mentira. E dizer uma mentira usando uma desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Então, quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante, que é o respeito pela verdade. Como disse aquele homem: o senhor ainda acredita em palavra? Palavra não tem valor. Palavra tem valor. Talvez a dele não tivesse, mas a palavra tem valor, tá? Então, meu querido, é importante nós termos respeito pela palavra, tá? O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, ele é honesto em suas palavras, ele é íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas. O que mais nós estamos vendo hoje nas reportagens, meus queridos, é as chamadas fake news. Você já observou o que são fake news? São mentiras. É fake news sobre o fulano, sobre o beltrano, sobre determinados produtos, sobre determinadas fábricas, determinadas pessoas, determinadas autoridades, e fake news, e fake news, e fake news. Você abre lá o YouTube, você vai ver lá manchetes estrondosas
e você se interessa e fica até mesmo preocupado com aquela situação, e logo mais você vai descobrir que era mentira. Mentira. As pessoas usam a mentira hoje para ganharem likes lá ganharem visualizações nos seus canais de mídia, no YouTube, no Face, no Instagram. As pessoas usam a mentira para dissuadir outros de seguirem tais pessoas, de confiarem em tais pessoas. Então a mentira, ela está impregnada em todos os ramos da sociedade, tá? Então é possível ser honesto com nossas palavras no mundo que nós estamos vivendo hoje? Olha, meu amado, na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena. Então, se você é cristão e continua na prática da mentira, conversa com Deus. Conversa com Deus. Você precisa vencer essa deficiência ainda na sua vida. A palavra do cristão é sim, sim, não, não, mesmo que você vá sofrer consequências pela verdade. Mas nunca esqueça que a verdade te liberta, tá? Então, se você já fez um compromisso com Cristo, houve transformação plena, pois o mesmo que entregou sua vida a Jesus, ele busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir o pecado. Então não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram mentiras, como nós falamos agora há pouco. E o verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, ele é honesto em suas palavras. É uma pessoa íntegra no seu caráter e jamais ele vai usar meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, Satanás, o diabo. Jesus é a verdade em essência, meu querido. Aqui em João 14:6, o Senhor diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a essência da verdade. E os que vivem em Jesus Cristo são honestos. Os que vivem em Jesus Cristo são honestos em tudo. E seu falar é sim, sim e não, não. Seu falar é sim, sim e não, não. Você vive em Jesus Cristo. Então a tua palavra tem que ser verdadeira. Tá certo, meu amado? Ei, honestidade com nossas palavras. Precisamos dar testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter. Uma pessoa honesta é honrada. Uma pessoa honesta é digna. Uma pessoa honesta procede rigorosamente dentro da regra. Isso é uma pessoa honesta. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa. Foi essa a palavra de Salomão. Tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Está aqui em Provérbios, no capítulo 21, versículo 8. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Queridos, o verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, procura manter-se longe da falsidade e da mentira, procura conservar a verdade no seu coração, procura conservar a verdade na sua conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Aqui, querido, e na terceira carta de João, tá? No capítulo 4, né? Logo no versículo 1, ele diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Você, amado,
é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Como que as pessoas conhecem você? Muitas vezes eu ouço fulano passar e diz, olha, o mentirinha vai ali. Por que deram esse pseudônimo, esse apelido para aquela pessoa? Mentirinha, porque ele tem a prática da mentira. Mas o cristão, muitas vezes eu ouço, já aquele crente lá é mentiroso, né? Olha, aquele pastor mentiroso. Queridos, precisamos acabar com esse comportamento maligno, tá? Você é conhecido como uma pessoa de palavra? Quando você chega num comércio, numa empresa, numa loja, você tem crédito ali? Como é que está o seu nome no Serasa, no SPC? Como é que está o seu nome na quitanda do teu lado da tua casa? Você tem crédito para comprar lá alguma coisa? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar a nossa palavra em juramentos ou promessas. Quando somos pessoas honestas, não somos cobrados para jurar nem pelo céu, nem pela terra, para ter credibilidade para alguma coisa. Queridos, não esqueça, sua palavra como cristão precisa ser sim, sim, não, não. Sua palavra como cristão precisa ser sim, sim, não, não. Queridos, você é conhecido por ser uma pessoa de palavra, uma pessoa honesta, uma pessoa confiável? Lembre, as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Então, queridos, é importante você entender isto. Olha, para concluir, nós devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Nós devemos viver neste mundo, meu amado, como verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, sendo honestos em tudo, e especialmente em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Então, precisamos procurar ser simples e objetivos, dizendo sempre a verdade. Quando é para dizer sim, diga sim. Quando é para dizer não, diga não. Mas não falte com a verdade. Não falte com a verdade, porque o nosso Senhor é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, compreenda isso, receba isso no seu coração. É importante, queridos. Então, nós devemos viver nesse mundo como verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. E quem segue a Jesus, meu amado, precisa ser honesto. Precisa ser honesto em tudo. E especialmente naquilo que você fala. Para quê, amados? Para que você tenha autoridade para também falar de Jesus para as pessoas. Amém? O que você aprendeu nesta lição? Você conseguiu aprender alguma coisa hoje? Olha, o tema da nossa lição é expressando palavras honestas. Como é que você tem se expressado para os seus, para a sua família, para os seus amigos, para o seu patrão, para as pessoas com quem você conversa? Precisamos, expressar palavras honestas, tá? E o primeiro ponto da nossa lição, queridos, foi justamente este: não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. O segundo, nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Quer dizer, nossas palavras precisam ser verdadeiras. E o terceiro ponto, a honestidade com nossas palavras. Precisamos ser honestos com aquilo que nós falamos. Amém? Você aprendeu a lição? Vamos revisar um pouquinho? Tá bom? Vamos revisar um pouco para a gente poder então guardar mais na nossa memória? Amém? Olha, primeiro,
Quais são os dois tipos de juramentos citados na lição de hoje? Muito bem. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Foi isso que você respondeu? Então você acertou. Segundo, no reino de Cristo, o que elimina a necessidade de juramento? Queridos, um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento, como céu ou terra, para afirmar que o que ele está dizendo é a verdade. Posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, não há engodo, não há engano. Foi isso que você respondeu? Amém, graças a Deus, né? Então, terceiro, de acordo com Provérbios 18, 21, o que está no poder da língua? Olha, com muita propriedade o sábio Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Você respondeu assim? Amém, graças a Deus. O que é honestidade? A honestidade fala de alguém que é correto, que tem seriedade, não é verdade? E no hebraico temos o adjetivo que representa, que quer dizer honesto, reto, correto, direito, plano, certo, justo. Foi isso que você entendeu? Como devemos viver neste mundo? Devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, sendo honestos em tudo e em especial em nossa palavra, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários que buscam condimentar as conversas do dia a dia. Então, meu amado, isto aqui é a lição de hoje. Você estudou conosco a 6ª lição do 2º trimestre do ano de 2022, expressando palavras honestas. Expressando palavras honestas. Eu espero que a lição de hoje tenha te ajudado grandiosamente. E não esqueça, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, tá? Que Deus te dê a graça, tá bom, meu querido? Então, que esta lição abençoe você grandiosamente, tá bom? Meu amado, quero fazer um convite para você. Quero que você visite o nosso canal no YouTube. Quem sabe até você já está no meu canal, né? Então, mas se inscreva no canal, deixe lá o seu joinha, ative o sininho para que quando nós publicarmos algum vídeo, você seja notificado. Quero pedir para você me ajudar divulgando o canal. Se você quer me ajudar a pregar o Evangelho, tá? Muitos têm vontade de fazer isso, mas não tem ainda meios ou iniciativa, mas você pode pregar o Evangelho através de mim também, né? Como? Você pode divulgar o nosso canal, divulgar a nossa TV, a nossa rádio, né, com seus amigos, estimular os seus amigos, incentivá-los a conectarem conosco, ou no canal do YouTube, ou na rádio, ou na TV, para que mais pessoas nos assistam. Quando é no YouTube, quanto maior o número de pessoas inscritas, quanto maior o número de visualizações, sabe, o YouTube tem um mecanismo, né, que identifica isso. E aí, quanto mais as pessoas acessam o nosso vídeo, o YouTube mais vai apresentar esse vídeo, né? As pessoas vão procurar o assunto religioso, vai estar lá o nosso vídeo, porque está havendo movimentação, né? E então o robozinho lá do YouTube, ele identifica os vídeos que são vistos, que estão sendo vistos, e coloca sempre nas primeiras páginas. Então, por isso eu peço a você, se você quer me ajudar a pregar o Evangelho, sabe? Não precisa você mandar uma oferta, não precisa não. Só precisa você orar por mim e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que as pessoas também possam visualizar e a gente possa ir aumentando o número de audiência e o número de apresentação dos vídeos no YouTube,
e então nós possamos alcançar grandes bênçãos, grandes vitórias. Eu agradeço você. Às 7h30 da manhã eu estou lá no templo sede da nossa igreja ministrando a escola bíblica dominical presencial. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Você que está na TV, muito obrigado pela sua audiência, tá? E que o Senhor Jesus te dê muita graça, muita bênção, muita unção.